Bom dia, meus amigos, minhas amigas, meus amigas e minhas amigos. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam se cuidando. Exatamente, é um bom dia. São 9h02 da manhã e essa aula tem que estar numa 11h15. Então, eu que lute bem muito. Vou tentar gravar essa aula até 9h50. Eu espero muito que dê certo, porque eu já tentei gravar ela 3 vezes e já deu errado. Então, primeiramente, desculpa aí, né, porque eu não mandei o questionário lá do Forms para vocês darem a opinião de vocês da aula passada. E não voltei aqui, eu aqui apresentando e esqueci de voltar. Enfim, não mandei o questionário da aula passada e também não. E eu vou mandar o dessa aula junto com o da aula passada, juntos, e vocês respondam se quiserem, claro. Ninguém é obrigado a responder, vocês vão dar a opinião de vocês, tá? Enfim, ontem foi aniversário da minha melhor amiga, então parabéns, 18, é uma data importante aí, para não cometa crimes, senão vai presa. Enfim, e hoje, né, a gente vai dar continuidade aí, né, falando do Império Romano, tá certo? Eu tô atrasada com vocês na questão de gravar a aula, porque era para eu ter gravado essa aula bem antes, então desculpem o meu erro. Enfim, vamos falar aí do Império Romano. O Império Romano começou com Otávio, né? Por quê? Quando a gente terminou de falar, né, na última aula, a gente está falando que Otávio ficou com todo o poder. Então ele tinha poder de criar leis, ele tinha poder de fazer N coisas, né? Tinha poder militar, tinha poder religioso, todos os poderes estavam na mão de Otávio Augusto. A figura do Senado não tinha tanta importância agora, já que a gente tem um soberano. Tanto que Otávio Augusto, esse Augusto, ele é diretamente ligado aos deuses. Então, ele tinha essa relação com os deuses, então ele tinha poder também religioso, além de militar, legislativo e judiciário. Bem, depois de Otávio vieram outros, e esses outros, vários, entre eles, os primeiros foram Césares. César, ele vem de imperador, tanto que a gente tem a palavra czar e Kaiser, que está escrita aí para vocês, que também significa imperador. Vocês vão ver na história czar Nicolau e vão ver, por exemplo, a cerveja Kaiser, ela vem disso, né? É Kaiser, que é a cerveja, melhor cerveja, né? E eu fiz publicidade de graça agora. Mas isso daí é só para relacionar o nome. Enfim, a gente tem, né, 12 ao todo, 12 Césares. E os 6 primeiros, eles eram realmente, né, de sangue. Eles eram um parente do outro, irmão do outro, primo do outro. Enfim, os outros 6 que foram sendo escolhidos, que eles só precisavam ter cidadania romana, só precisavam ser cidadãos romanos, eles eles só se autodenominavam Césares. Eles não eram Césares mesmo assim de sangue. Bem, como eles tinham total poder, alguns chegavam até mesmo a serem insanos. Dentre eles, Nero, né, que foi um dos imperadores que fazia poemas e mandou colocar fogo em alguns bairros romanos, algumas cidades romanas. E a gente tem também Calígula, que colocava o cavalo dele como um representante legal. Então, o cavalo dele participava das reuniões, havia reuniões com o cavalo dele, realmente, como se fosse uma pessoa mesmo, e uma pessoa importante, não qualquer pessoa. Tá certo? Vamos para o próximo. Além dos Césares, a gente teve os Antoninos e os Severos. O mais engraçado é que o nome do meu avô era Antonino, então imagina. Enfim, bem, os Antoninos começaram a escolher seus sucessores. Então, por exemplo, eu sou a imperadora, eu vou escolher quem vai ser o próximo imperador depois de mim. Mas só é aquilo que eu falei, precisava ter a cidadania romana, precisava ser um cidadão mesmo de Roma. E aí foi que a Roma, durante o período antonino, né, dos Antoninos, alcançou seu apogeu com um dos imperadores que se chamava Trajano. Ele conquistou do Ocidente ao Oriente, de Mauritânia à Mesopotâmia, até rimou. Então, o Império Romano, como eu falei, que foi o maior império que já existiu, ele se estendeu mais nesta época. Foi quando ele alcançou o seu máximo do máximo.
Enfim, depois de Trajano, né, Trajano morreu, a gente também teve Antônio Pio, que retirou os escravos da condição de réis. O que é isso? Ele não mais deixava os escravos como esses escravos que a gente tem essa visão de hoje. Enfim, depois que Trajano morreu, né, a gente tem uma consolidação de fronteiras. O que é isso? Roma então parou de se expandir. Ela não diminuiu, mas ela parou de se expandir. E aí a gente também, com isso, tem a diminuição do fluxo de escravos. Porque conforme você vai conquistando os lugares, você vai adquirindo os cativos, vai adquirindo os escravos. Estou falando como se fosse um comércio, porque realmente era. Então, você diminui o fluxo de escravos, né? Enfim, aí a gente entra na parte dos severos. Severos não é quer dizer que eles eram maus, mas é porque é tipo o nome Antonino, Antônio, César, tipo isso. Então a gente tem os severos. Um deles foi Caracalla, que ele concedeu cidadania a todos os homens livres de Roma. Ou seja, era só um grupo que era os romanos. Mas então ele expandiu isso e todo mundo que era homem livre, né, que não tinha dívidas, que não devia ao Estado, que não era escravo, se tornava um cidadão romano. Bem, passado alguns imperadores, a gente tem um general que estabelece uma anarquia militar. Por quê? Esse general, ele mata, deixa eu ver se tem o nome dele aqui. Realmente, não tem o nome dele aqui. Mas esse general, ele toma o poder, né? Ele assassina o último dos Severos, que foi também uma linhagem de imperadores com esse nome. Ele assassina e assim ele consegue o poder. O que faz os outros generais também pensarem que poderiam pleitar por esse poder. E com isso a gente tem o fim da Pax Romana. Bem, a Pax Romana, né, foi um período assim de apogeu, né, de Roma. E aí a gente começa com as guerras internas. Gente, sempre lembra que quando começa isso daqui, significa que a gente já está no fim. Significa que alguma coisa está aí e já está acabando. Né? Então as guerras internas elas começaram, foram violentas as guerras, sangrentas. E aí depois a gente tem o fim da anarquia, né, que é o general Diocleciano, que se torna o governante. Esse general, ele foi escolhido pelos outros generais, tá? Para ele tomar a posse. E assim a gente continua o império, tá? Foi o fim da anarquia, que durou pouco tempo. E, tem um documento aqui, ó, tá vendo, meninas? Esse documento aqui tá para meninas. E vocês podem ver também bem mais detalhado nesse documento, caso vocês queiram, não se esqueçam de pedir, podem pedir sem problemas. E, bem, eu não dei aquela enrolada grande no começo também da aula, devido a ter pouco tempo para gravar, então quero ser mais objetiva hoje, porque tem alguns conteúdos que são bem importantes, na verdade todos são. E então a aula vai ser chata e mais maçante mesmo, tá? Então também peço desculpas por isso, tá ok? Tá ok. Então vamos para o próximo slide. Aí a gente tem a crise do século III, que é o que acontece nessa crise? O enfraquecimento do império e deterioração do poderio militar. Bem, a gente tem aqui a mão de obra escrava escassa. Então a gente não tem mais aqueles escravos para trabalharem, para que, né, façam os grandes monumentos e tudo mais. Por quê? A gente parou com esse fluxo de conquistar, de expansão. Então a gente tem mais cidadãos livres em Roma do que escravos. Aí o que acontece? Com essa mão de obra escassa, automaticamente a agricultura fica escassa. Automaticamente o comércio fica escasso. E aí a gente começa a ter um êxodo urbano, né? Bem, o que é, ou melhor, por que acontece esse êxodo urbano? Imagina, você não tem mão de obra para fazer as coisas. Então, seu comércio entra em decadência. A sua agricultura entra em decadência. Então, não tem como as pessoas pagarem impostos. E aí, não tendo como as pessoas pagarem impostos, não tem como
Roma, né, os governantes de Roma, manterem Roma, porque não tem o dinheiro para isso. Então, as pessoas vendo essa crise e o fim também da política lá do pão e circo que eu falei para vocês, elas acabam saindo, porque elas não veem condições de vivência ali naquele local. E além disso, a gente vê já a figura do imperador também em decadência. Tomara que saia da tela, saiu. A figura do imperador, ela entra em decadência também, porque os imperadores, muitos não tomaram atitudes corretas, não estavam conseguindo alimentar a população, então eles acabam até mesmo descrendo dessa coisa de que o imperador é ligado a deuses. O que está acontecendo? O que é isso? Imperador, Deus, não está sustentando ninguém? Tanto que muitos, eles também partem para o cristianismo, né? Então, nesse momento em que eles estão com dúvida, está acontecendo esse êxodo, está tudo em decadência, a figura do imperador em decadência, tudo está realmente caindo, Roma está realmente se acabando, bem dizer, eles começam até mesmo a ter um vácuo religioso, né? Isso afeta na parte religiosa. Então, alguns eles vão para o cristianismo, que era uma religião que estava já começando a se expandir, certo? E aí, com essa crise toda, não tendo mais escravos, o que eles decidem fazer? Eles fazem uma coisa que chama de colonato, que vocês também vão ver algo parecido no feudalismo, que a gente vai abordar ainda hoje com fé no Papai do Céu. Então, bem, esse colonato como funcionava? Eles pegavam, né, algumas pessoas e esses eram obrigados a trabalhos compulsórios na terra. O que seria isso? Bem, você tem que sobreviver, né? Então, você vai vir aqui e vai trabalhar para mim, na minha terra. Eu deixo você ficar na minha terra, né? Lógico, quem falava isso eram os mais ricos, mais apoderados. Eu deixo você trabalhar aqui na minha terra e aí você me dá uma parte do que você trabalhar aí, do que você colher, certo? Então, esse era o esquema de colonato. É um esquema bem parecido que a gente vai ver no feudalismo, certo? Tudo é certo, certíssimo. Continua. E aí a gente tem o Baixo Império. O Baixo Império, ele vai desde da anarquia militar. Bem, aí vai, né, desde o começo da anarquia. E sim, eu estou pausando esse vídeo muito mesmo. Tá fora do normal, tanto que eu tô pausando esse vídeo. Porque de manhã eu não consigo raciocinar direito e eu sei que vocês também não. Não adianta mentir pra mim. Mas enfim, a gente vai desse período desde o começo da anarquia militar até a queda do Império Romano do Ocidente. Queda do Império do Ocidente. Eu não sei se está aparecendo tudo para vocês, aqui na minha televisão está aparecendo cortado, mas é queda do Império do Ocidente. Mas é o Império Romano, tá? Que é o que a gente está se tratando. A gente está aqui vendo o Baixo Império, ou seja, tudo que aconteceu antes era o Alto Império. Beleza. Então a gente vai falar dos imperadores dessa época. Primeiro é Diocleciano. Ele foi o que pôs fim à anarquia militar. Ele foi o eleito pelos generais para ser o general governante. E ele fez uma coisa chamada Edito Máximo. Um edito é uma lei que eles fazem. Esse edito máximo, ele impunha um limite de preço às coisas de primeira necessidade. Esse é o edito máximo. Itens de primeira necessidade, eles têm um limite de preço. Depois, anos depois, tá, galera? Não é assinar um e outro governando juntos, não. Anos depois, a gente vai ter Constantino. Constantino, ele fez o Edito de Milão. Esse Edito de Milão, ele abriu, né, para todos os cultos religiosos. Então não tinha mais aquela coisa, vocês só vão fazer o politeísmo a esses deuses. Não. Tanto que teve um imperador que ele fez a perseguição aos cristãos. Aqui, ó, foi o Diocleciano mesmo. Ele fez a perseguição aos cristãos, mas quando chegou Constantino, ele fez o Edito de Milão e permitiu esse culto religioso de outras, né, outras espécies além da dele. E aí, por fim, a gente tem Teodósio, eu acho que é assim que se fala, espero que seja assim. E ele fez o Edito de Tessalônica, que proclama o cristianismo como religião fundamental, né, como a religião romana, certo? Então, ele seria o primeiro a se converter, converter Roma inteira, né, a essa religião.
cristianismo, para quem não sabe, vem da palavra Cristo, né? Que a gente fala de Jesus Cristo, o Messias. Tanto que o nosso calendário é definido a partir do ano de nascimento dele. Jesus Cristo nasceu, a gente começa a contar os anos. Então faz 2020 anos que Jesus Cristo nasceu. Espero que tenham entendido. Enfim, aí a gente vai falar um pouco, né, sobre o cristianismo. Bem, um terço de Roma já era adepto ao cristianismo, antes mesmo dele ser colocado como religião principal. E aí a gente tem o primeiro papa, que foi Pedro, que ele era discípulo, né, de Jesus, e ele foi também o primeiro bispo de Roma. Tem uma passagem que está até aqui no documento que fala que Jesus dá a chave do céu a Pedro, tanto que nas representações ele é colocado, né, com a chave, que seria essa chave do céu. E aqui, como ele foi o primeiro papa, vocês podem ver, ó, esse chapeuzinho aqui do papa, que eu não sei o nome, mas, bem, isso é o que caracteriza a imagem de Pedro. Vejam bem, isso são imagens, são representações, não significam que, mas as pessoas hoje adoram imagens. Não é isso, são representações. São como se fossem as fotografias que a gente vê de algumas pessoas. Enfim, a gente tem, né, uma escala hierárquica, né, dos poderes dentro da igreja também, que é papa, arcebispos, bispos e padres. Os padres são os que são mais próximos do povo. Então, desde essa época, a gente já tinha essa hierarquização. E também é interessante lembrar que, tipo, a religião foi a coisa assim que mais sobreviveu do Império Romano. Foi o que sobreviveu do Império Romano. Então, quando se deu fim ao Império Romano, mesmo no seu fim, a religião católica, né, a religião cristã, na verdade, ela sobreviveu e você vê que até hoje a gente tem muitos cristãos existentes na humanidade, certo? E aí, a gente vai falar sobre o fim do Império do Ocidente, que é quando acontece a invasão dos bárbaros. Bem, quando os bárbaros eles estavam passando por necessidades onde eles moravam, eles começaram a invadir Roma para ver se eles conseguiam condições melhores de vida, o que provocou uma miscigenação das culturas, ou seja, cultura bárbara e cultura romana. Para os romanos, bárbaro era todo aquele que não fazia parte do coletivo deles, né? Não tinha cultura romana, que não era romano e também que não era grego, porque os gregos ainda eram bem vistos pelos romanos, certo? Bem, com essas invasões romanas, né, só a religião sobreviveu, a religião do Império Romano. Porém, o Império Romano ele deixou um legado muito grande. Ele colaborou com muitas coisas que a gente usa até hoje. E meu Deus do céu, eu falei muito rápido as coisas e só deu 20 minutos. Olha que legal. Certinho, meus amiguinhos? Certinho. Então vamos lá. Bem, o legado romano. Roma, né, deixou o direito que a gente fala é o direito civil. O idioma, que é o latim, que como eu comentei com vocês na aula, é um idioma que, por exemplo, a igreja, né, para você ver como a igreja é realmente raiz romana, ela usa em muitas missas o idioma latim para rezar a missa, né? Muitas vertentes da igreja usam o idioma latim, né? A religião, que eu comentei com vocês, né, o cristianismo, e por fim, a arte, que é uma arte que eles pegam já da Grécia Antiga, né? Na Grécia eles já tinham aquele apreço pela cultura, pela arte, pelas essas coisas diferentes que acabam por os romanos acabam por pegar da Grécia e estabelecerem de uma certa forma, certo? Deixa eu ver se tem mais. E acabou a apresentação sobre o Império Romano. Bem, é uma coisa bem rápida, bem sucinta, tá certo? O que acontece aqui? A gente estava falando da invasão dos bárbaros, certo? Pois bem, esses bárbaros vão invadir e aí a gente vai começar a Idade Média, certo? Tudo para mim tá certo, tá certo?
Então a gente vai ter o começo já da Idade Média, porque os bárbaros invadindo Roma, Roma já estava enfraquecida, já não tinha mais aquele poder supremo que estava tendo, aquela expansão toda, não. Os bárbaros estavam invadindo, e bárbaros, quando a gente fala bárbaro, gente, a gente não está falando apenas de um único povo, tá? A gente está falando de vários povos. Então a gente tem aqui, ó, vândalos, hunos, visigodos, ostrogodos, francos, anglo-saxões, burgúndios e lombardos. Vocês vão ver, eu não coloquei aí, mas tem esse mapa aqui também no arquivo, certo? O Wesley fez um arquivo aqui de 28 páginas, né? Essas 28 páginas tem bastante imagem também para mostrar algumas coisas que Roma deixou, que foi, por exemplo, Panteão, que fica na Roma, o Templo da Fortuna Viril, que fica também na Roma, atual Roma, tá? A atual localização. Arco de Constantino, que fica em Roma, Teatro Romano em Amman, que fica na Jordânia, Ponte do Gard, que fica na França, Termas Romanas em Águas Sulis, que fica na Britânia, Arena de Arles, que fica na França, entre outros. Então a gente sabe, né? O Império Romano ele foi muito vasto. A gente vai dividir ele no Império do Ocidente e no Império do Oriente, certo? Então, o que a gente está falando aqui, ó, é o fim do Império do Ocidente. O Império Romano do Oriente ainda continua por um tempo, porém, ele também cai, tá? Então, o que a gente tem de Roma é só aquele pedacinho que a gente tem no mapa hoje. Então, imagina, um vasto império se tornou só um pedacinho no mapa. Até o Brasil é maior. Se bem que o Brasil, acho que é o quinto maior país do mundo, não sei. Mas, enfim. E então, né, 20 minutos para apresentar isso. Agora a gente vai falar do sistema de feudos, a gente vai falar de feudalismo, ou seja, vamos entrar na Idade Média. Vamos ver se eu consigo sair aqui. Como é que faz para sair daqui? Daniela volta quando eu conseguir. Daniela aprendeu como fazer. Só vir aqui, só pôr a pazinha, colocar no congelador e tá pronto o sorvetinho. É simples. Pois bem, chegamos aí à Idade Média. Esse daí vai ser. Não é slogan, rapaz. Vai ser a capa do próximo vídeo também, tá, gente? Que eu vou começar agora, mas vou terminar provavelmente na semana. Daqui 3 semanas, que a gente só vai se ver agora dia 27, eu acho, tenho quase certeza. Mas, enfim, continuemos, pois. Vamos primeiro falar dessa divisão histórica que a gente tem. Bem, primeiro a gente tem a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, que vai até os dias atuais. A Idade Antiga começa em 4000 a.C., com a invenção da escrita, como eu falei para vocês, e vai até a queda do Império Romano. O Império Romano caiu em 476 com a invasão dos bárbaros. A gente entra com a Idade Média, que vai até a tomada da Constantinopla, que é o Império Romano do Oriente, e que é até 1453, a Idade Média. Então a gente tem aí um período de, deixa eu ver, quase 1000 anos? Quase 1000 anos, né? Então imagine. Enfim, a Idade Moderna, que é a partir da tomada de Constantinopla até a Revolução Francesa, em 1789, e da Revolução Francesa em diante, até os dias atuais, a Idade Contemporânea, que é o nosso tempo. Belezinha. Então, é assim que se divide, tá, gente? A linha da história. Então, a gente vai ter na Idade Média, a primeira coisa é o sistema feudal. Como que funcionava esse sistema? A gente tem uma economia que é de agricultura e pecuária. Logicamente, tinha os artesãos, tinha, né, os camponeses, mas o principal era agricultura e pecuária. Era isso que mantinha o pessoal vivo. O pessoal estava em êxodo, né, estava saindo de Roma, estava tentando ali começar uma nova vida. Então, acabava que eles tinham que atender a certas pessoas para conseguirem sobreviver. Então, Roma estava em caos, eu estou indo para outro lugar. Nesse outro lugar que eu estou indo, já tem donos. E quem tinha maior propriedade de terras é quem se dava melhor. E aí a gente tem uma certa divisão de terras. Como funciona essa divisão de terras?
Bem, essa divisão de terras, ela funcionava primeiro com um manso senhorial. Senhorial, vocês já lembram o quê? Senhor, dono, proprietário. Então, esse manso senhorial era o lugar onde tinha maior quantidade de terra e era também onde tinham as coisas para a agricultura. Então, aqui, por exemplo, o moinho e o castelo. Então, esse é o manso senhorial, né? Era dos detentores de tudo. Eram dos senhores feudais. Aí a gente tem o manso servil, que é a área de produção, né? Aquela parte do campo, onde é a subsistência dos camponeses, onde eles aram a terra, plantam as coisas. Esse é o manso servil. E por fim, as terras comunais. Essas terras comunais eram lugares comuns, que tipo todos tinham acesso, todos iam. Por exemplo, rios. Eles cortavam madeira, faziam pastagens, né? Então você imagina o quê? Uma floresta, né, normal, que ninguém habita, com alguns rios. Então essas eram áreas comuns, áreas onde todos poderiam frequentar. E eu gesticulo muito. Mas enfim. E aí eles tinham um sistema de plantação, né, nessas terras, principalmente nas terras do Manso Servil. Eles tinham um sistema de plantação que a gente conhece como sistema trienal de cultura. Ou seja, eles iam alternando os campos. Então, no primeiro ano, era a plantação de cevada, um campo em repouso e outra era para a plantação de trigo. Aí no segundo ano já trocava. E assim ia trocando, campo por campo. Um sempre ficava em repouso para eles conseguirem dar para a terra esse descanso, para assim a terra ser mais produtiva. Então, ano após ano, primeiro ano, plantação de cevada, plantação de trigo, campo em repouso. No segundo ano, eles já trocavam campo em repouso, plantação de cevada, plantação de trigo. Terceiro ano, e assim sucessivamente, eles iam alternando para que desse um solo mais fértil e assim eles conseguissem produzir mais. Tá certo. Bem, mudou. No sistema feudal, a gente tem uma sociedade. E essa sociedade, ela também funciona numa pirâmide estamental. Sim, a gente tem o rei, que o rei é a figura máxima, é o proprietário de todas as terras, é o cara que está lá no castelo, é o cara que manda, é o cara que mais pode. Em seguida, a gente tem o clero. Como eu falei para vocês, o que sobreviveu ali de Roma, sobreviveu bem e firme, foi a religião. Então, a religião, ela tinha muito domínio. A religião fazia parte dos lucros, na verdade, até muitas vezes mais que o rei, porque o rei era servo também. O rei ele era já ali enviado de Deus. Ele não era o próprio Deus, mas ele era um tipo enviado de Deus. Aí a gente tem a nobreza, né, que são aqueles parentes do rei, aquelas pessoas, né, chegadas da monarquia. E por fim a gente tem o povo, que são os servos, camponeses e afins. Ok? Opa! Aí a gente tem o sistema feudal. Como que funcionava dentro do sistema feudal? A gente tem o sucerano, que é o detentor das terras, então seria o rei, esse sucerano. A gente tem os vassalos, que naturalmente são da nobreza, ou seja, chega o sucerano, suceranos eu coloquei no plural, mas enfim, foram muitos, né? Aí a gente tem os vassalos, né? Então os vassalos eles são da nobreza. Então imagina, o sucerano, ele tem todas as terras. Então ele vai falar, olha, fulano de tal, eu confio em você e de esse pedaço da minha terra. Dá um grande pedaço da terra dele para esse fulano de tal. E aí, o fulano de tal, que é agora um vassalo, ele tem que cultivar essa terra de alguma forma, ele tem que fazer produzir, principalmente para ele também, né? Para ele ter os lucros dele. Então, ele fala assim: ei, você, camponês, que está aí sem fazer nada, que está precisando de terra, olha isso, que coincidência. Eu tenho terra, você precisa de terra. Então, vem cá, você trabalha para mim, e aí uma parte do que você produzir é seu, e a outra parte, a maior parte, claro, é minha. E é assim que funciona. Então a gente tem um sucerano, esse sucerano dá um pedação de terra para alguém, e aí esse alguém, que vai ser o vassalo, ele vai dar um pedacinho dessa terra para esse camponês.
Então imagina, o sucerano é sua mãe. Sua mãe faz um bolo para você. Aí em seguida, você é o vassalo. Sua mãe dá um pedaço desse bolo para você. Fala assim, sua mãe tem um bolo e ela dá um pedaço para você. Fala assim, ó, fulano de tal. Esse daqui é o seu pedaço de bolo. Você faz o que quiser com ele. Aí você pega e fala assim, ah, eu vou dividir esse bolo com meu amigo porque ele tá com fome. Mas em troca, é ele que vai ter que me dar um refri. Então é mais ou menos assim que funciona. A gente tem alguém com poderio total, que dá um pedacinho do poderio, e esse pedacinho do poderio é cultivado por alguém. Ih, meu Deus do céu, 30 minutos. 30 minutos, amigos. Não sei nem mais o que falar para vocês. Mas enfim, continuemos nos plus. E aí, essas pessoas que trabalham para os vassalos, esses camponeses, esses servos, eles têm algumas obrigações principais. Então, entre essas obrigações é o pagamento de impostos, certo? Então, o primeiro deles é a talha. A talha nada mais é do que um terço, né, da colheita ao senhor. Então, tipo, tanto faz se você plantou muito, se você plantou pouco, um terço da sua colheita, ela tinha que ir ao senhor. Mas além disso, você tinha outros impostos. Você fala, ah, mas o senhor só recebia um terço da colheita? Então tá ótimo. Não. Tudo, exatamente tudo que os camponeses usavam era também do senhor. Então, o senhor que eu falo é o vassalo. Tudo que os camponeses usavam eram desse vassalo. Então, eles também tinham que pagar impostos sobre isso, que seria a banalidade. Eu pulei a cor. Mas a banalidade é esse imposto que eles tinham que pagar por usar os equipamentos desse senhor. Ah, vou fazer um pão, vou usar o forno. Vai usar o forno do senhor? Então paga a banalidade. Ah, eu vou arar e eu preciso aqui desse equipamento aqui de arar. Vai usar o do senhor? Paga a banalidade. Simples assim. Bem, eu poderia ter feito umas questões. A gente também tem a corveia. O que é a corveia? Corveia, acho que é assim, corveia. É uma parte, prestar serviço no manso senhorial. Então, o que seria isso? Você trabalha nesse pedaço de terra para o seu vassalo, certo? Porém, você também vai ter que fazer alguns serviços ao senhor desse vassalo, ao sucerano. Então, algum tempo, você vai ter que ir lá no manso senhorial do sucerano e arrumar as coisas para ele, plantar para ele, colher para ele, porque no manso senhorial, quem manda é o sucerano, e o sucerano não vai trabalhar se tem camponês que trabalhe para ele. É simples. Você vai lavar a louça se tem o seu irmão que lava a louça para você? Não vai. Então, enfim. Aí, a gente tem a mão morta, que é o imposto que se paga sobre a herança de um camponês morto. Então, alguém morreu, vai ser pagado um imposto em cima disso. Ah, meu pai morreu. Caramba, seu pai morreu é uma mão de obra a menos. Então, você vai ter que pagar. Ah, mas você vai ter que pagar. Se vira. Lógico que pagamento não é tipo aqui, ó, toma R$ 1.000. Não. Era o pagamento da época, eram com algumas moedas, né, que eram artigos de luxo. Às vezes era com a própria produção que a pessoa fazia. Enfim, conforme foi existindo esses feudos, oh meu pai do céu, complicado, galera, complicado. A gente tem um excedente de produção. Por quê? É muita coisa para pouca gente. Então você vai ter esse excedente. E o que fazer com esse excedente? Vamos vendê-lo. E aí que a gente começa a ter a formação das primeiras cidades. Por quê? A gente começa a ter o comércio. E o comércio forma cidades. Então, a gente vai ter comércio de trigo, a gente vai ter comércio de cevada, a gente vai ter comércio de artesanato. E aí, como que eles fazem isso? Em volta ali do manso senhorial, eles fazem pequenos núcleos, que a gente conhece como burgos. E nesses burgos, a gente começa a ter a burguesia. Sim, bando de burguês safado.
Para você ver, a burguesia, ela começou com gente pobre tentando ganhar dinheiro. E hoje a burguesia fede. É assim que funciona, né, galera? Mas a gente vai ter, né, essa formação dessas cidades e aí eles começam a vender esses excedentes que eles têm. E aí a burguesia vai ganhando o seu dinheiro. Então, antes era um escravo não, né? Um servo da terra. Era preso àquela terra. Mas agora não mais. Porque eles estão fazendo o seu próprio dinheiro. Agora eles estão vendendo os seus excedentes. Então eles não têm mais essa necessidade tão grande. Então os burros que começam a se fazer em volta do castelo começam até a ganhar alguns patrocínios. Enfim, aí a gente tem uma coisa aqui para comentar com vocês, que eu acho que eu não coloquei aqui. Não coloquei. Mas a Idade Média também é conhecida como Idade das Trevas. Porque no Iluminismo, essa época é vista de uma forma que eles não tinham uma decisão, um poder de escolha. A igreja que norteava tudo. Então acabava que trevas, como se eles estivessem com os olhos fechados e eles não conseguissem ver nada. Eles estavam presos dentro daquelas trevas. Então também é conhecida de uma forma errada, mas conhecida como Idade das Trevas. Tá ok? Gente, eu tô vendo o tempo aqui e eu falei tudo que eu tinha para falar para vocês. Não tenho mais nada para dizer. Então, não tem questões. Eu não fiz questões porque eu achei mesmo que não ia dar tempo, mas eu acho que o meu desespero que desse tempo fez dar tempo. Então, eu vou lançar a braba aqui e vou fazer umas 4 questões aqui rapidinho, só para vocês responderem, para a gente responder junto e pegar um tempinho bom para a gente conversar. E, gente, Nesquik é bom, porque vocês não tomaram direito, tá bom? E Nescau é melhor que Toddy, com certeza. Nunca se esqueçam disso. Mas eu vou fazer as questões aqui rapidinho e lanço aqui para vocês. Assim que eu terminar, como eu vou dar pausa, parece até que vai só continuar. Mas não vai não, tá? Eu vou tirar um tempinho aqui para fazer essas questões. Espera aí. Pois bem, amiguinhos, voltei e, como eu disse, eu fiz perguntinhas. Então, perguntinhas bem rapidinhas para vocês. Primeira, qual o último período romano? São 3 períodos. Qual é o último período romano que a gente viu hoje? Tempinho para vocês. Silêncio dessa linda manhã. Qual o último período romano? Espero que quem esteja presente tenha respondido. E eu espero que tenha bastante gente hoje na aula, pelo menos 15 pessoas. E não me enganem, achando que me engana, entrando na aula, colocando o nominho de vocês, e aí, tô na aula. Eu sei quem tá na aula e sei quem não tá certo? E eu cobro, velho. Responderam? O último período romano é o do Império, tá, galera? É o Império. Cite 2 dos impostos cobrados no feudalismo. Que eu tenho que ler minha TV e ter minha caixa de som aqui. 2 dos impostos. Eram 4. Então, citem pelo menos 2, metade. Só lançar aí. Não tem problema se vocês errarem, se der branco, se esquecer. Lancem aí 2 dos impostos cobrados durante o feudalismo. No tempo do feudalismo, que os vassalos cobravam dos servos. Espero que vocês tenham citado, porque agora a gente vai para a terceira pergunta. Mas antes, respondendo essa, 2 que podem ser banalidade e corveia. Ou outros 2 que podem ser mão morta e talha. São os 4 que tinham. Talha, mão morta, corveia. Acho que é esse. Corveia e... esqueci o último. Mas eu falei 4. Não se esqueça. E aí vamos para a terceira pergunta. Qual o idioma romano? Que até hoje algumas vertentes da igreja rezam nesse idioma.
Qual é esse idioma? Não se esqueçam do cachorro. Uau, uau. Acertou quem respondeu? Latim. Uau, uau. Entendeu? Muito sem graça. Então vamos lá. Por fim, que não é a pergunta 3, é a pergunta 4, que eu errei. Coloquei errado aí, mas é a pergunta 4, não se esqueçam. Quais os estratos sociais, né? Quais os estratos da pirâmide social da Idade Média? São 4 estratos. E aí, já responderam? Tem um tempinho aqui, fiquei até calada para vocês responderem. São 9h53 da manhã, tá, galera? Rezar para esse vídeo subir para eu conseguir colocar ele como estreia. Mas essas camadas são o rei, o clero, a nobreza e o povo, ou servos, camponeses. Vocês colocaram qualquer um desses, tá certo. Então, rei, clero, nobreza e camponeses são os estratos da pirâmide. Rei, clero, nobreza, povo. Povo pode ser camponeses, pode ser servos. Também tô aceitando, tá bom? Não se esqueça que a gente está falando da pirâmide da Idade Média, assim, num todo. Então, a pirâmide da Idade Média, assim, num todo, é esse daqui. Tudo bem? Tudo bem. Bem, amigos, por hoje nós temos isso, né? Eu acho que eu falei, assim, as principais partes eu falei para vocês, como que funcionava. Mas, claro, se vocês quiserem um conteúdo de qualidade, conteúdo de verdade mesmo, eu mando os slides também de Roma para vocês completo, tá? E tem já esses slides, mas eu acho que eu vou primeiro terminar eles na semana que vem, e aí eu deixo disponível para vocês. Eu vou deixar o link no Moodle, do Google Forms. Se eu não fizer hoje, eu faço amanhã, mas mando para vocês, sim, senhores e sim, senhoras, tá bom? Bem, fogo nos racistas, não, mentira, não taquem fogo em ninguém. Mas às vezes é bom tacar. Mas não taca fogo em ninguém não, tá, gente? E é isso, né? A mesma coisa de sempre. Se vocês quiserem chamar aí, pode chamar. A gente conversa sobre tudo e qualquer coisa. Sobre Nescau ser melhor que Todd, com certeza a gente conversa sobre isso também, tá certo? E eu tô disponível aí na hora que vocês quiserem, só chamar. Dúvidas, comentários, sugestões. Eu vou deixar também o Google Forms aberto, tá certo? Eu acho que eu vou deixar um Google Forms aberto de dúvidas, caso vocês não queiram me chamar no WhatsApp, aí é com vocês. Mas eu vou fazer aquele questionáriozinho para que vocês falem sobre a aula, tá? A aula da semana passada, retrasada, na verdade, e a aula da semana. Agora a gente vai se ver só dia 27 de junho, tá certo? Então, sei lá, eu espero que essa pandemia já tenha passado. Assim, passada ela não vai passar tão cedo, mas que pelo menos a gente tente voltar a esse novo normal que vai ter, tá bom? Respeitem papai, respeitem mamãe, valorizem o que vocês têm em casa. E precisando aí, ó, nós estamos juntos sempre, entendeu? E é isso, mais uma vez, parabéns aí pra minha melhor amiga que fez aniversário. 18 é uma idade legal. E parabéns aí pra todo mundo que fez aniversário também, se alguém fez aniversário. Meu aniversário tá chegando também. Lutem pra saber que dia é, dia 9. É, mas é isso, tá, gente? E vamos acabar a aula mais cedo hoje. 45 minutos de aula. Eu não sei calcular muito bem porque a nossa aula vai ser a última hoje, graças a Deus, senão não ia dar tempo de fazer essa aula. Deus é bom, fiel e justo. E é isso, meus amiguinhos. Muito obrigada mesmo pela companhia de vocês. E se eu cometi algum equívoco, se eu cometi algum erro, me falem, tá? Pode falar, ó, isso estava errado. O que eu vi na escola não era assim. O professor de história falou de outro jeito. A gente procura saber sempre o que está mais certo, tá bom? É sempre bom ver as perspectivas de todo e falar que você tá certo e os outros errados. Não, mentira. Mas, enfim, vamos aí, paz e amor, tá certo, galera? E é que eu gosto de deixar o vídeo zerado, mas eu acho que eu não vou conseguir dessa vez. Mas é isso.
Um belo sábado para vocês. Eu espero que meu sábado seja muito bom, porque eu particularmente vou dormir. E é isso, meus amiguinhos. Valeu, falou, chama no WhatsApp.